Primeiro ano A, beleza? Eu deixei aí a mensagem para vocês que hoje eu deixaria a aula gravada, né? Então, bom dia para todo mundo, né? Que tenhamos todos aí um bom restante de semana. Façam e aproveitem para fazer as lições, né? Colocar em dia. Para quem não fez nenhuma lição, né? Colocar em dia. E para quem está fazendo aí, manter o ritmo, né? Porque depois senão se perde lá no final. Bom, então, para a aula de hoje, eu queria dar sequência para o que a gente estava fazendo na aula de ontem. Eu queria mostrar para vocês as atividades que foram postadas até o momento. Depois que vocês fizeram a atividade bimestral, o que eu deixei para vocês fazerem foi a expansão de vocabulário, né, o Vocabulary Enlargement, que inclusive nós já iniciamos a correção na aula de ontem, a gente vai finalizar a correção hoje. A data de entrega da expansão de vocabulário do Vocabulary Enlargement foi no dia 11, foi a data final de entrega, sendo que dos alunos da sala, apenas 18 de vocês concluíram esse trabalho, né? Então, ainda tem aqui o número de 13, embora não seja exatamente 13, né? Porque tem nome em duplicidade, mas alguns nomes aqui, ó, como vocês podem ver, não realizaram, né, essa atividade, então eu peço para que esses alunos possam finalizar, né, essa atividade, para que depois não acabe não ficando sem a nota. E tem a compreensão de texto que eu pedi para hoje, foi postado ontem, eu pedi para hoje, era para vocês terminarem os exercícios 3, 4, 5 e 6 da expansão de vocabulário e fazer o exercício de compreensão de texto. Até o momento, 7 de vocês já entregaram, ainda está dentro do prazo, porque é para hoje. Eu queria que vocês aproveitassem, então, esse momento justamente para, né, finalizar o exercício, até porque a gente vai fazer a correção agora desses exercícios, então eu queria que vocês aproveitassem para finalizar, né? Então, essa atividade aí. Então, esses aqui são os que entregaram, né? Então, a gente vai agora realizar a correção. Eu vou começar com o que a gente já tinha feito ontem, que foi o exercício de número 1, a expansão de vocabulário do exercício de número 1. Mas eu também vou prosseguir, né, para que vocês possam fazer, para que a gente possa realizar outros exercícios também. Então, deixa eu só localizar aqui o caderno que a gente precisa para poder realizar, então, esse exercício. Então, só lembrando que a gente fez a correção já do exercício de número 1 e a gente vai fazer agora os demais. Deixa eu colocar ele para baixo aqui de novo. Bom, então, lembrando, a gente estava vendo lá sobre o texto Some Definitions of Success. E aí, na aula de ontem, a gente fez a correção do exercício de número 1. Então, essa aqui é a primeira coluna. Era para completar o quadro com palavras do texto, sendo que a primeira coluna pedia-se substantivos, né, nouns. Então, tá aí os substantivos que a gente fez a correção ontem. Na segunda coluna era para completar com os verbos, só tinha 3 verbos para serem utilizados, eles estão aí, esses que estão em rosa. E a última coluna só tinha um adjetivo para ser completado e ele está aí em rosa também, que era o successful. Aí a gente estava finalizando a correção do exercício de número 2, que dizia o seguinte: acompanha vocês aí na apostila de vocês, eu vou deixar do lado de onde está a sequência, para vocês poderem ver. Então, ficou assim: relacione adequadamente as expressões retiradas do texto. Então, a letrinha A, a gente tinha a palavrinha be, e ela casou com a palavra successful. Então, be, successful, quer dizer ser bem sucedido, certo? A gente acho que já tinha até comentado isso ontem. Na letra B, nós temos o termo please. O termo please, ele casou com a palavra everybody. Please everybody é algo como agradar todo mundo, né? Agradar a todos.
é o significado dessa expressão. Na letra C, a gente tinha o termo hit e ele casou com a palavra the bottom para formar hit the bottom. Hit the bottom é algo como fundo do poço, né? Então era algo como a gente para sair do fundo do poço. Falava lá sobre ter sucesso, né? Então falava sobre sair do fundo do poço. Na letra D, casava ali, então com a letra D era in order to, casava com o termo succeed. In order to succeed é algo como a fim de obter sucesso, a fim de ter sucesso, no caminho do sucesso, em direção ao sucesso. Qualquer uma dessas traduções que tem o mesmo sentido, né, tem a ver. Na letra E, fear of casou com o termo failure. Fear of failure é o medo do fracasso, medo de fracassar. Já o termo da letra F, que era o make, ele casou com a palavra sacrifices. Make sacrifices é uma das situações que a gente pode fazer, né, que a gente pode ir em busca para obter sucesso, que é fazer sacrifícios. Então a gente precisa fazer sacrifício, algum tipo de sacrifício para obter sucesso. Né, algum tipo de sacrifício como levantar muito cedo, sair em dia de chuva, enfim, coisas assim que a gente, se fosse por opção, melhor não fazer, né? Mas se você fizer, batalhar, estudar, trabalhar, levantar cedo, né, para fazer as coisas que precisa fazer, é uma das citações lá que foram ditas lá no texto para você ir em busca do seu sucesso. Já na letra G, human beings tem a ver com seres humanos. Então, human beings significa seres humanos. Aí, no exercício de número 3, era para você preencher as lacunas com as expressões da atividade anterior. Então, eu vou colocar um pouquinho mais perto, porque vocês têm aí na apostila, então você só vê a forma como está escrito. Na letra A, it's simple impossible to please everybody. É simplesmente impossível tentar agradar a todo mundo, é o que diz essa frase. Na segunda frase, na frase da letra B, in order to succeed in life, people need to... E aí tinha uma outra frase que era make sacrifices, ou seja, a fim de obter sucesso na vida, as pessoas precisam fazer sacrifícios, é o que diz a segunda frase. A terceira frase diz assim, if you want to, e aí tem o espaço que você deveria assinalar, que era be successful, aí depois terminava you can't have fear of failure, ou seja, se você quer ser bem-sucedido, if you want to be successful, se você quer ser bem-sucedido, você não pode ter medo do fracasso. É o que diz a frase da letra C. We all feel bad when we hit the bottom. We all feel bad when we hit the bottom. Ou seja, todos nós nos sentimos mal, né? Nos sentimos para baixo quando atingimos o fundo do poço. Many times the human beings are very difficult to understand. Ou seja, muitas vezes os seres humanos têm algumas dificuldades para entender. Então, são as palavras do exercício anterior que melhor casam com estas frases. Já o exercício de número 4 pedia para que você anotasse, copiasse os opostos, né? Os opostos dessas palavrinhas aí. Success, qual que é o oposto de success? Failure, sucesso, fracasso. Sadness, happiness, tristeza, felicidade, né? Top, bottom, então a parte de cima e a parte de baixo, né? Acima e abaixo. Worse, better, pior e melhor. Weak, strong, fraco e forte. E aí nós tínhamos também do lado de cá negative, positive, impossible, possible, unlikely, likely e with, without, negativo, positivo, impossível, possível, não gostar e gostar, né? E com ou sem. Depois, no exercício de número 5, pedia para que você copiasse do texto os sinônimos de casual, accidental, adore, love, projects, plans, it doesn't matter, no matter, jump, bounce, que é o pular, né? Wish, desire, que ambos significam desejo, né? Tem um site, né, Wish, que é de desejo.
frequently, often. Persistence, perseverance. Being quiet é o mesmo que shutting up. Depois, no exercício de número 6, dizia o seguinte: na antepenúltima frase do texto, a palavra fellow, tradução, companheiro, colega, camarada, né? Exerce a função de. Alternativa correta, letter B, adjetivo. Porque a gente está qualificando como companheiro a pessoa ali em questão. Depois eu pedi para que vocês finalizassem também o comprehension, e aí eu tenho aí as respostas adequadas, ou seja, um exemplo de superação. Success is how high you bounce when you hit the bottom. Então, o sucesso é o quão alto você pula quando você atinge o fundo do poço. É um exemplo de superação, certo? Um exemplo de autenticidade. It's better to fail in originality than to succeed in imitation. Uma verdade também. É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação. É um exemplo de autenticidade. Number 3. Um exemplo de grande autoestima. A strong, positive self-image is the best possible preparation for success. Então, uma imagem, né, forte, positiva de si próprio é a melhor preparação para ter sucesso, né? Um exemplo de grande autoestima. Então, é bom que você tenha uma imagem de si próprio que seja forte, né? Um exemplo de questionamento. The only question is ask ourselves is how much are you willing to sacrifice to achieve this success? Então, um exemplo de questionamento é o quanto você... Uma pergunta para você fazer para si próprio, né? O quanto você está disposto a fazer sacrifícios para que você consiga obter o sucesso. Então, the only question to ask yourself, a única pergunta que você deve fazer para você mesma is how much are you willing? Quanto você está disposto to sacrifice to achieve this success? O quanto você está disposto a se sacrificar, né, no caso, para atingir, alcançar, obter o sucesso. Um exemplo de altruísmo. I measure success in terms of contributions an individual makes to her fellow human beings. Então, eu meço o sucesso no sentido do quanto eu contribuo para fazer com um crescimento pessoal, né, de um ser humano. O quanto um ser humano pode crescer, né, pode se desenvolver, pode aparecer mais, assim, a partir de situações que eu posso promover. Ou seja, para essa pessoa que fez essa citação, né, ela deixa de pensar em si própria para pensar no outro. É um exemplo de altruísmo. Isso é altruísmo, né? Você parar para pensar no outro. Não é que você vai esquecer de si próprio, mas você vai se colocar no lugar do outro, você vai pensar no outro, certo? E aí, finalmente, o exercício de número 6, um exemplo de modéstia. The biggest challenge after success is shutting up about it. Então, a maior mudança depois do sucesso é calando-se a respeito disso. Então, quando uma pessoa obtém um grande sucesso que ela desejava, a maior mudança que ela pode obter de si própria, que é um exemplo de modéstia, é o quanto você não vai falar a respeito desse sucesso que você alcançou, porque muita gente gosta, né, de proclamar aí aos quatro ventos o quanto é bem sucedido, e aí tá mostrando aí um exemplo de modéstia. Exercício 7. Analise as frases, todas poderiam fazer parte do texto com definições de sucesso, exceto a letra E. One day, you will miss me like I miss you today. Vixe, isso aí não é exemplo de sucesso mesmo não, olha só. One day, um dia, you will miss me, você vai me esquecer like I miss you today, como eu vou te esquecer um dia. Gente, isso não é um exemplo de sucesso, certo? Já as outras poderiam facilmente ser utilizadas lá no exercício, justamente porque falam de situações de sucesso.
Exercício para a semana que vem, vou pedir que vocês realizem as atividades de practice lembrando lá as regras de plural dos substantivos. Eu sugiro que vocês voltem na aula da semana passada para lembrar aí, né? Já tem aí na apostila de vocês, mas a gente também conversou um pouquinho sobre situações de como se utiliza o plural, right? Como que a gente faz o plural em inglês? Aí vocês vão fazer o exercício de número 1, o practice, que são exercícios sobre plural de substantivos. Então é isso, gente. Para a aula de hoje, eu só queria terminar a correção dos exercícios de comprehension e vocabulary enlargement, solicitar que para a semana que vem, para segunda-feira que vem, vocês façam os exercícios de practice da parte gramatical de plural of nouns. Aproveita para colocar tudo em dia, já vai mandando aí, já vai preenchendo o seu formulário de presença da aula de hoje. Tem até no máximo terça-feira que vem para me enviar. Preferencialmente me envia por e-mail. Se você quiser mandar no campo atividades, não tem problema. Evita colocar no mural, porque acaba se perdendo, né? Então, algumas pessoas estão colocando no mural. Se eu conseguir pegar lá a tempo, beleza, mas pode ser que ele se perca no mural, porque à medida que a gente vai colocando informações no mural, né, vai perdendo ali o conteúdo. Evita pôr no mural, mas se for o caso, pode colocar. Manda mais por e-mail ou no campo atividades, mesmo que seja no campo atividades de alguma atividade aleatória qualquer, desde que você me fale onde está. Preferencialmente na última postada, porque aí a gente já vê os dois juntos. Então é isso, gente. Boa semana, fica com Deus, bom resto de dia aí para vocês, bom almoço, né? Até mais, se Deus quiser.